Tá, essa aqui é a página 69 e a página 70. Uma boa estratégia para se proteger da desempregabilidade tecnológica. Se prepare para que, daqui a 10 anos, você esteja trabalhando numa profissão que ainda não existe hoje. Bom, eu já contei da história que eu vivi junto com meu pai, em que ele me libertou da esteira profissional quando eu estava prestes a fazer vestibular. Ele disse que não importava muito o curso que eu fosse seguir, porque a minha profissão não existia ainda, e sabemos hoje que Futures Literacy, disciplina na qual a Aerolito se apoia, foi criada em 2007 por um artigo do Riel Miller. Então ele estava completamente certo. Mas o que eu quero dizer exatamente com essa frase que trata de desempregabilidade tecnológica? Acho que a gente tem que dar uns passos para trás para poder dar vários para frente. Parece bastante claro, através dos números, de que, assim, a gente vive uma época onde estão se gerando empregos através da tecnologia, mas estão se matando mais empregos do que se gerando empregos através da tecnologia. Então a gente não pode cair nessa falácia de que temos novas oportunidades. Primeiro, essas novas oportunidades não são para todo mundo, precisa ter um capital técnico que é acessível a poucos, enquanto que os empregos que estão sendo vitimados são justamente das pessoas que muitas das vezes não fazem aquilo porque gostam, mas fazem porque é uma das únicas alternativas que resta. E além disso, mesmo que essas pessoas que estão perdendo o seu ganha-pão conseguissem se recolocar, ainda assim a proporção não é a mesma. Então a gente precisa conversar disso, e toda vez que se fala de futuro do trabalho, ou futuros do trabalho, parece inevitável falar também de desempregabilidade tecnológica. Eu lembro muito do impacto que eu senti nas primeiras vezes em que comecei a ler sobre inteligência artificial e desempregabilidade, muito pela mídia, muito pelas manchetes, e não sei o quanto as pessoas que estavam escrevendo aquilo que estavam escrevendo tinham se aprofundado nos dados e fatos. E a melhor sustentação que eu encontrei para esse tema é um estudo de Oxford, publicado em 2013, chamado How Susceptible Are Jobs to Computerization? Ou quão suscetíveis são os empregos à computarização. Nesse estudo, que tinha como intenção trazer a percentagem de plena automação num período de 20 anos, ou seja, qual era a chance de um vasto grupo de atividades profissionais ser totalmente automatizada até 2033, ele comparava muitos parâmetros e nos fazia entender algo interessante. Porque sim, algumas profissões muito especializadas e com protocolos muito rígidos estavam, sim, com os dias contados. E eu me lembro que
nesse estudo, a profissão com maior chance de automação, 99%, era telemarketing. Telemarketing, a gente sabe, é uma árvore de decisão que a pessoa que está ali na interface com o cliente, ela só vai seguir um roteiro. Se o cliente diz sim, ela segue para cá. Se o cliente diz não, ela segue para lá e assim por diante. A gente sabe também que dificilmente a gente vai encontrar alguém que diga, olha, eu sou apaixonado por telemarketing, né? São pessoas, muitas vezes, que encontram nesse lugar uma alternativa para sobreviver. Então não parece ser uma profissão que o mundo vá proteger. Seja porque ninguém é tão apaixonado assim, seja porque o cliente normalmente não gosta de falar com telemarketing, não é uma experiência agradável, seja porque a tecnologia torna isso mais barato. Agora, isso não permite que a gente simplesmente jogue aos leões essas pessoas que perderam emprego e não se preocupe com elas, né? Já vou falar desse assunto. Outra que tinha uma chance muito alta de automação era valet parkers, né? Essas pessoas que, num restaurante mais chique, pegam o carro da pessoa e estacionam para que ela se dirija diretamente ao restaurante, né? Pegam na porta do estabelecimento e levam um carro para outro lugar. Se os carros autônomos são uma realidade, ainda não totalmente pujante, mas são uma realidade, e essa tecnologia só vai crescer, só vai ficar cada vez mais precisa, parece que esse é um lugar que a gente também tem que tomar muito cuidado para não jogar essas pessoas aos leões. Como solução para a desempregabilidade tecnológica, eu acredito muito numa ideia de UBI, né? Unconditional Basic Income, ou renda básica universal, que eu nem vou entrar aqui porque não é o tema desse vídeo. Eu quero voltar ao ponto central, que é um dos melhores jeitos para a gente se proteger da desempregabilidade tecnológica é entender que muitas das profissões que hoje são necessárias, elas não vão ser daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos em razão da tecnologia. Então, se eu consigo nominar com muita clareza uma determinada profissão, a chance dela já existir há bastante tempo é maior do que uma que não existe ainda, porque se ela não existe ainda, ela está sendo criada num novo contexto, e nesse novo contexto, ela se faz mais necessária. Eu queria colocar um asterisco aqui de que existem algumas profissões que, num período não tão distante, talvez no meio do século passado, eram vistas como atividades mais clássicas, mais nobres, de maior status, como as faculdades de medicina, engenharia e direito. E essas são três que, em algum nível, elas têm um potencial de automação significativo. Algumas áreas da medicina, por exemplo, que são hiper especializadas e que são protocolos de rotina, ficam muito sensíveis à inteligência artificial e à robótica, né? Mesma coisa para áreas muito específicas do direito, ou até áreas muito específicas da engenharia. Agora, tem um negócio que é muito interessante desse estudo de Oxford, que são as profissões com menor chance de automação. São as atividades intelectuais criativas que são executadas a partir da composição de duas ou mais inteligências. O que eu quero dizer de duas ou mais inteligências? Existe essa tese, né, do Howard Gardner, das múltiplas inteligências, né?
Não é uma tese cientificamente comprovada, mas, de novo, eu sinto, eu intuo que ela tenha verdade. E um dos reflexos de verdade que eu vejo é justamente essa não automação em atividades que combinam duas ou mais inteligências. Então, uma máquina normalmente tem essa Artificial Narrow Intelligence, essa capacidade de fazer muito bem algo muito específico, e o ser humano costuma ser muito bom nessa combinação de atividades não específicas. Ou seja, um caminho para também desenhar essa atividade que ainda não existe é talvez compor duas ou mais inteligências num novo contexto que emerge de uma realidade pós-digital. Eu tenho muita vontade, e fica até aqui um espaço para diálogo, já que esse livro é vivo. Tenho muita vontade de fazer um programa de orientação vocacional 2.0, onde eu dialogue com os jovens, com as jovens que estão ali nos últimos anos do ensino médio, que estão nos primeiros anos da faculdade, da vida profissional, justamente para poder provocar uma conversa sobre o futuro do trabalho, mas não um futuro do trabalho que as amedronte ou que as congele, mas um futuro do trabalho que mostre possibilidades onde elas sejam mais realizadas, mais felizes e, a partir de um olhar mais preparado, elas consigam entregar para o mundo o que o mundo realmente precisa.